colheremos o bem lá na frente. Aleluia. Eu estou falando, comecei a falar em relação a esta palavra, e aqui nos traz uma situação muito pesada, muito complicada, entre dois homens. Um era rei, aleluia, que tinha todo o poder na sua mão, um homem chamado Acabe, mas que estava fora da direção de Deus. Um homem que era para estar diante do povo de Israel, servindo ao Senhor, aleluia, o povo da forma que Deus queria, ensinando no caminho da palavra do Senhor, adorando ao Senhor, sacrificando ao Senhor, pois Israel foi um povo escolhido por Deus dentre todas as outras nações, era a menor de todas e Deus escolheu. Eu já quero dar uma pausa aqui, aleluia. Se você se acha o mais pequeno dos seus irmãos, aleluia, do seu trabalho, se você se acha que não é ninguém, que não é nada e não tem nada para oferecer, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Você está neste lugar porque o Senhor te escolheu. Pode alguém estar do seu lado e dizer, olha, aquele ali não é ninguém. Aquele ali não é nada, é tão pequeno, aquele ali não tem sabedoria, não tem nada, não tem conhecimento nenhum. Quem é este que vai indo ali, o fulano, o ciclano, o beltrano, coloca a roupinha dele todos os dias, a Bíblia embaixo do braço, vai para a igreja, este homem vai e vem, esta mulher vai para lá e vem para cá, glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor. Quem olha para você pode não dar nada, pode dizer que é só mais um. Mas deixa eu te falar uma coisa, você está aqui nessa noite porque você é mais do que vencedor. O Senhor te escolheu para estar sentado neste lugar. O Senhor te escolheu para ter um encontro contigo nesta noite, neste lugar. Louvado e exaltado ao Senhor, a sua vinda aqui não foi em vão. Deus nesta noite há de falar com você, no nome de Jesus. Então a Bíblia nos fala em relação a este homem, irmão, aleluia, que estava sentado no trono, tinha uma vida regalada, tinha moças, aleluia, donzelas a servir a ele, tinha uma esposa, aleluia, do seu lado, uma mulher totalmente profana diante do Senhor. Louvado e exaltado o nome do Senhor. E deixa isso aí que eu quero te falar, irmãos. Este homem era para estar representando, aleluia, o povo de Israel. Era para estar representando o Senhor diante do povo, fazendo a vontade de Deus, mas virou um homem profano. Um homem que ao se casar com uma mulher profana, aleluia, uma mulher que era sacerdotisa de Baal e Aserá, trazendo para o meio do povo de Israel adoração a Baal. Agora, onde no reinado que existia incenso, pastor? Aleluia, quantos de adoração ao Deus de Israel, agora estava tendo incenso queimado a Baal, aonde cheirava o cheiro suave nas narinas do Senhor, agora estava tendo um cheiro de profanação, de idolatria, diante ao Senhor, mas aquilo estava tocando o coração de Deus, era como se Deus estivesse dizendo dos outros céus, olha, estão queimando incenso a Baal, estão fazendo profanação diante do meu povo, mas em breve eu estarei me levantando e tomando providência. Aleluia! Acabe estava ali, sentado no seu trono, e Deus estava tocando nele. Ele sabia da verdade, pastor. Ele sabia que ele foi chamado para levar o povo de Israel adiante pela sua palavra, mas ele não fez. Através de uma mulher ele deixou, aleluia, reverter o coração dele para a maldade. A Bíblia diz, aleluia, que Jezabel começou a erguer edifícios, altares a Baal e a Zerá, e começou a queimar por toda a cidade, toda a praça onde o povo passava. Antigamente, quando se tinha cânticos de louvor e adoração ao Senhor, agora se ouvia-se falar o nome de Baal e Azerá. O nome do Senhor já tinha se esquecido, jogado para o canto. Assim era a vida do rei Acabe. O homem mais perverso de todos os reis da Bíblia. O 7º rei de Israel. Mas o Senhor tinha um encontro marcado com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Deste lado, um rei todo-poderoso, sábio na guerra, na batalha, mas um homem tolo que perverteu o coração e começou a adorar outros deuses. Do outro lado, um homem chamado Elias. A Bíblia nem relata nada sobre ele, de tão pequenino que era este homem. Aleluia, desconhecido.
A Bíblia só fala que era Elias o tisbita, ou seja, aleluia, morava em Tesbe. Louvado seja o nome do Senhor. E ele estava lá no campo, jogado, um homem sozinho, rústico, mas estava lá, adorando o Senhor no campo e trabalhando. Então o Senhor o levanta, e levanta este homem com poder e autoridade. Do lado o rei cheio de poder e autoridade. Do outro lado um homem que mau nome tinha. Aleluia, significado do seu nome era poderoso, pois dizia: o Senhor é o meu Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Agora a palavra vem até Elias. Elias se levanta e vai até o palácio do rei. Começa a caminhar agora um homem que ninguém dava nada para ele. Um homem que Deus tinha acabado de tirar do campo, mas levado para enfrentar o homem todo-poderoso, o rei de Israel, Acabe. Aleluia, este homem parece com ele pelos olhos da fé, ele caminhando, entrando pelos pátios do palácio real, chegando até diante do rei, olhando para ele, dizendo: olha, bem-vindo o Senhor, perante a presença eu estou, que dentro desses anos não haverá chuva nem orvalho, até, aleluia, que retorne a minha palavra. Parece que eu vejo, irmãos, os soldados do rei botando a mão na espada e puxando a espada para matá-lo, porque o rei tinha poder para isso. Naquela época era isso que acontecia. Quando o profeta era levantado por Deus e levado até o diante do rei, e dito para ele, pregado diante dele o seu pecado, eles matavam a espada. Mas ele estava cheio do poder de Deus, e Deus estava esgotado já de tanto pecado e erro que Acabe estava cometendo no meio do povo de Israel. Este homem olha diante dos olhos do rei e diz: olha, não choverá mais durante 3 anos e meio. Só descerá água do céu no orvalho, segundo a minha palavra novamente. Agora o rei olha para ele arregalado, pastor, pensando talvez o que eu faço, eu mato ou não. Temeu porque sabia que a palavra era do Senhor, não se levantou contra o profeta. Agora Deus tira o profeta dali e ele vai se esconder. A palavra do Senhor vem de encontro dele e diz: olha, vai até o oriente do Jordão e te esconde no lago de Querite, fica lá, bebe da água do riacho, e eu já ordenei aos corvos que te levem pão e carne. Aleluia! Quero dar mais uma pausa agora, irmãos, como diz o outro. Deixa eu colocar agora aqui, ó, a tira da minha havaiana, somente para te dizer, meus irmãos, que este homem estava lá, ao lado do lago de Querite, sozinho, abandonado, pensando: o que vai acontecer comigo agora? Porque ele mexeu com toda uma nação. Enquanto ele saiu dali e foi até o lago de Querite, a terra começou a se secar. As folhas da árvore começaram a murchar. O rei já começou a sentir o peso da mão do Senhor, pois começou a faltar as coisas. Eita glória! No mercado onde tudo era vendido, começou a ficar mais caro, pastor. A plantação estava murchando, secando. E agora eu começo a olhar pelos olhos da fé. 450 profetas de Baal, mais 400 de Azera. 850 todos começaram a se debater. Qual a explicação que vão dar para o rei agora? A chuva vai vir amanhã. Ó, começa a mexer com o teu Deus aí. Começa agora, porque agora o profeta disse que vai secar tudo, e estou começando a ver o que está acontecendo. Não é só palavra, não esquenta. Amanhã vai começar a chover. E depois, o tempo foi passando, pastor. E as coisas foram se espremendo. E o profeta estava lá escondido ao lago de Querite, bebendo da água. Agora eu vejo este homem deitando à noite, eu começo a imaginar. De manhã cedo ele escuta o bater das asas dos corvos. Quando ele olha para o chão, ele vê o pão e a carne. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Quando você confia na palavra de Deus, quando você escuta e aceita o chamado de Deus para a tua vida, não importa quem Deus levanta para te sustentar, para te ajudar. Não importa se você está sozinho, abandonado no canto, tomando a água de um lago, dizendo: estou sozinho, abandonado,
Todo mundo me esqueceu, ninguém mais está do meu lado. Mas Deus ainda diz, ainda que tu esteja sozinho, do lado de Querite, tomando água, ninguém do seu lado, eu faço a obra, eu levanto quem eu quero, eu chamo quem eu quero, eu ordeno quem eu quero, para te sustentar e te manter de pé. Aleluia! Não importa da forma, irmãos. Importa que ele levanta, ele escolhe. Glória a Deus desse jeito. Não tinha ninguém para ser usado para aquele homem. Não tinha ninguém que estivesse do lado dele, que dissesse para ele, olha, tu estás com fome e com sede? Água ele tinha, comida não. Não tinha ninguém, pois o lugar que ele estava era deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas todo dia, pela manhã e no final da tarde, os corvos vinham e depositavam aos pés de Elias, e Deus manteve a sua palavra. Aleluia! Quer que Deus mantenha a palavra dele sobre a tua vida? Faça a vontade do Senhor. Eita glória, olha aí. Não importa o que sobrevém sobre nossas vidas, devemos fazer a vontade do Senhor. Não estamos só por mais que pareça. Elias achava que estava sozinho, mas ele não estava sozinho, o Senhor estava em silêncio. E quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Deixa eu te dizer uma coisa, deserto não é lugar de matar crente. Deserto é escola de crente. Aonde o crente mais aprende sobre a vida e as coisas de Deus é no deserto. É lá que Deus trabalha. É lá que Deus começa a mover o vaso. É lá que Deus faz a sua obra. E Elias estava sendo moldado por Deus naquele lugar. Aleluia! Eita glória. Mas a Bíblia fala que os tempos foram se passando. O lago estava se secando devido à própria profecia dele. Talvez você pode olhar para mim e perguntar assim, mas irmão Marcos, todo mundo estava passando fome. Não havia mais comida, todo mundo estava necessitado. Como os corvos traziam pão e carne para ele? Louvado seja o nome do Senhor. Por que Deus não escolheu o urubu? Porque o urubu é carniceiro. Se o urubu pegasse a carne e o pão, ele comeria. E se ele fosse escolher um lugar para buscar a providência para Elias, ele ia no carniceiro, ele ia no animal morto, porque ali é o lugar dele. Mas por que Deus escolheu os corvos? Porque corvo é um animal, é uma ave sábia, irmãos. Aleluia! Não pescou ainda, não entendeu de onde ele foi buscar a carne e o pão? Enquanto Elias estava no lago de Querite, Acabe estava movimentando os seus homens, procurando aonde achar Elias. O corvo ia lá, no reinado dele, subia na mesa dele, pegava o pão dele, a carne dele e levava para ele. Aleluia! Ou seja, enquanto Acabe estava procurando Elias, as cozinheiras do rei estavam fazendo a comida para Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus usa até o teu inimigo para te sustentar. Até aquele que se levanta contra a tua vida para bancar você e manter você de pé. Mas a Bíblia fala que o lago estava secando. Agora eu vejo pelos olhos da fé ele até o lago, colocando a boca para beber água e pensando, olha, está cada vez mais raso. Ele já começou a entender que Deus estava movimentando e que logo, logo ele teria que sair dali. E quando chega num certo dia, que o lago secou-se de vez, não tinha mais água para Elias beber, a palavra do Senhor veio e disse a ele, olha, vai-te até Sarepta, pois eu já falei com uma viúva que vai te sustentar. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto fecha-se uma porta, Deus abre-se outra. As portas nunca vão estar fechadas sobre você.
As portas nunca vão bater na tua cara e dizer: olha, aqui não tem passagem para ti. Enquanto se fecha uma, Deus abre-se outra. Elias se levanta e começa a caminhar. E tu pensa que dali aonde ele estava até Sarepta era 20, 30 minutos de caminhada? Era 1 ou 2 quilômetros de caminhada de distância? Não, irmãos. Era de 140 a 160 quilômetros. Este homem sai caminhando pelas estradas. Quando ele chega até a entrada da cidade, ele olha e ele vê uma mulher encurvada, magrinha, anêmica, com os olhos estatalados, de tanta fome que estavam passando. Ele chega até perto dela e começa a pensar e analisar: será que peço alguma coisa para esta mulher? Esta mulher está pior do que eu. Mas ele diz para ela: olha, traze-me para mim uma vasilha de água para que eu beba. Essa mulher estava na porta da cidade, na entrada da cidade, quebrando gravetos para levar para dentro de casa para fazer a sua comida. Ela olha para ele. Quando ela dá uns 2, 3 passos para ir dentro de casa buscar água, ele diz: olha, traz-me pão também nas tuas mãos, um bocado de pão nas tuas mãos. Ela vira, olha para ele e diz: olha, que viva o teu Senhor Deus, que a tua serva não tem nada dentro de casa, a não ser um pouquinho de farinha dentro da panela e um pouquinho de azeite dentro da botija. Estou aqui com esses gravetos na mão, estou indo lá dentro fazer a última refeição para mim e para o meu filho, para que nós comamos e morremos. Entendeu, irmãos? Aleluia. A última refeição daquela mulher. Eu só imagino o desespero que aquela mulher não se encontrava naquele dia. Não tanto pela vida dela, mas pela vida do filho. Agora um homem estranho que não sabe de onde veio, nem quem é, dizendo: dai-me água, dai-me pão. Ela disse: olha, eu não tenho. Só tenho isso aqui para fazer para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. Ele disse: faça como dissestes. Entra lá dentro. Faz primeiro para mim um bolo pequeno e me traz. E depois faz para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor: enquanto se não vier a chuva, não faltará azeite na botija e nem a farinha na panela. Aleluia. Agora imagina uma mulher confiar num homem totalmente desconhecido. Vou acreditar eu na palavra desse homem? Eu fico pensando que ela deve ter imaginado isso. Um homem com uma profecia dessa, sabendo que eu estou só com esse pouquinho, eu vou fazer para mim e para o meu filho e vou perecer, vou morrer. Mandar fazer primeiro para ele, que não vai faltar a farinha na panela e nem o azeite na botija. Mas ela foi e fez assim, conforme a palavra do homem de Deus. Sabe por que muitas das vezes a providência não chega na nossa casa? Sabe por quê, irmãos? Porque por muitas das vezes pensamos somente em nós. Não pensamos no nosso irmão que está do nosso lado. A Bíblia diz que se tiver 2, divide um com o teu irmão. Se tiver 2 calçados, divide um com quem não tem. Se tiver 2 vestimentas, divide com um que não tem. Mas nós temos o prazer de fazer coleção daquilo que não precisamos e o nosso irmão passando necessidade. Quero um conselho da vitória nessa noite. Estenda tuas mãos para o teu irmão do teu lado. Abençoa o teu próximo. Ajuda o teu próximo. E não digo só financeiramente, não, irmãos. Ame o teu irmão como ama a ti mesmo.
Ore pelo teu irmão. Busque por ele, pague preço por ele. Eita glória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ter um encontro com eles lá no Monte Carmelo. Aleluia. Também leva todos os profetas de Baal e Aserá. Aleluia. Elias já estava planejando para fazer com que naquele dia o nome do Senhor fosse glorificado. O Deus que estava agora sendo o Deus de Israel, que era Baal e Azera, ia ser desmascarado diante de todo o povo de Israel. Aleluia. Acabe não sabia o que ia acontecer. Então mandou os seus moços convocar toda a cidade de Israel. Foram-se para o Monte Carmelo. Juntamente com eles os profetas de Baal estavam todos lá. Agora Elias olha para o povo e repreende toda a nação, dizendo: se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, então seguiu. O povo se calou diante dessas palavras. Elias olha agora para os profetas e diz: olha, façamos uma coisa nessa tarde, nesse dia. Vamos tomar 2 bezerros. Faço um altar para vocês, eu faço um altar para mim. Ofereça o bezerro de vocês, coloque a lenha, o bezerro, mas não atai fogo, porque eu vou fazer o meu altar. Vou preparar a minha lenha, vou colocar o meu bezerro e não vou colocar fogo. O Deus que responder com fogo, este sim é Deus verdadeiro. O povo todo gostou desse negócio, pastor. O povo todo de Israel se alegrou, gostou do negócio. Pois agora, afinal, realmente eles iam saber quem era o verdadeiro Deus de Israel. E ele disse: olha, como vocês são muitos, eu vou fazer uma coisa. Eu vou ficar aqui quietinho. Vocês vão preparar o altar de vocês. Vão cortar o animal de vocês, colocar símbolo do holocausto. E vão orar ao Deus de vocês. E vou ficar aqui, vou ficar de olho. Os profetas agora de Baal começaram a preparar o altar. Pegaram a lenha, colocaram em cima do altar. Pegaram o bezerro, escolheram o bezerro que eles quiseram, cortaram, colocaram em cima do altar. Eita Olharam glória. para cima e começaram: Baal, responde-nos, Baal. A Bíblia diz que eles começaram a clamar a Baal. Começaram agora a pular um sobre o outro, pois o tempo estava passando, já se estava chegando o meio-dia e Baal nada de responder. E agora os profetas de Baal começaram a pular um por cima do outro, chegaram a quebrar o altar, começaram a se cortar com facas e lancetas e dizendo: Baal nos responda, Baal nos responda. Eu olho pelos olhos da fé, irmãos, Elias sentado na pedra olhando, rindo, aleluia. A Bíblia diz que ele não se conteve, ele começou a dizer: olha, clamai mais alto, falai mais alto. Baal é um Deus, quem sabe ele viajou e retornará, ou está dormindo e porventura ele se acordará, ou ele está falando: clamai, clamai, clamai. E nada, pastor. Eita glória. Passou-se o meio-dia, nada de Baal responder. Chegou a tarde, onde era o horário de oferecer-se o sacrifício de manjares, e Baal nada. Elias ficou de pé, chegou diante do povo e disse: povo, chegai-vos a mim. O povo de Israel se aproximou de Elias. Os profetas saíram para o canto. Elias chegou até o altar que estava todo quebrado, foi até a beira, foi no chão, pegou 12 pedras, irmãos, e começou a edificar o altar. 12 pedras ele colocou sobre o altar. Agora ele foi, não sei com que ele pegou, se ele pediu uma enxada emprestada para alguém, se ele pegou uma pedra, mas a Bíblia diz que ele começou a fazer, a Bíblia chama de rego, nós chamamos de valeta. Começou a fazer uma valeta em redor do altar do Senhor, que agora seria do Senhor, de 1 a 2 medidas de semente, ou seja, de 20 a 30 centímetros de largura.
ele fez aquele altar. Foi lá, pegou as lenhas, colocou sobre o altar, pegou o bezerro dele, começou a cortar, colocou sobre o altar do Senhor. Eu imagino que ele começou a pensar, falta mais alguma coisa, está muito fácil dessa forma. Ele conhecia o Deus dele. Ele olha para os homens que estavam ali com os cântaros na mão, e naquela época a média mais ou menos, na medida de água era de 10 litros cada cântaro. Ele diz, olha, traz 4 desse aí para mim, cheio, até a boca. Mas para quê? Joga sobre o altar. 40 litros de água, irmãos. Já tentou fazer o fogo? Uma fogueira, acender os gravetos? Só úmido, não precisa nem estar molhado. Já tentaram? Palito de fósforo úmido. Não pega. Mas ele não se contentou, ele queria um milagre maior. Olha, traz mais uma vez 4 desse. Mais 40 litros de água. Sabe de uma coisa? Traz mais um. 120 litros de água aproximadamente foi jogado sobre o altar que seria oferecido ao Senhor. A Bíblia diz que foi tanta água que chegou a transbordar o lago que ele tinha feito. Agora ele olha para os céus e diz, Senhor, mostra para esse povo, meu Pai, eu fiz tudo isso aqui, Senhor, segundo a tua palavra. Mostra para esse povo que tu és Deus, Senhor, e que tu fizestes o teu coração tornar para trás. Aleluia. Não teve corte, não teve pulo, não teve nada. Uma oração simples e poderosa. A Bíblia diz que desceu do céu uma tocha de fogo tão grande, consumiu o holocausto, consumiu as pedras, levou o pó que tinha e secou toda a água daquele rio. Aleluia. Esse é o teu Deus, igreja. Cadê o aleluia? Cadê o glória? Aleluia. Esse é o teu Deus. Agora eu quero dizer para ti o motivo. Aleluia, o significado deste altar de Elias. A Bíblia fala que ele colocou 12 pedras sobre o altar. Se você quer que Deus responda a você com fogo na sua vida, com milagres, com poder, coisas grandes que nem mesmo você entenda, o altar tem que ser edificado de forma correta. Eita glória! Ele colocou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Agora ele pega e coloca a lenha. Mas, irmão Marcos, o que significa as pedras? Firmeza diante do Senhor. Os pés firmes diante da presença de Deus. Altar significa renúncia. Aleluia. Altar significa entrega total diante do Senhor. Este foi a base, a primeira base do altar de Elias. Segundo, ele colocou a lenha. A lenha significa a minha e a tua oração. Para nossa fé continuar viva diante do Senhor, tem que ter a lenha, o combustível, a oração. Quando vem adversidade sobre a nossa casa, nós nos apavoramos muitas das vezes, vamos buscar conselhos em muitos lugares, ajuda onde não deve, e deixamos de orar ao Senhor. Se está passando aperto, ore. Se está enfermo, ore. Se a luta é grande, ore. Se a perseguição está grande, ore. O combustível da nossa fé é a oração. Terceiro passo de Elias. Ele colocou o bezerro sobre o altar. A Bíblia fala que nós devemos oferecer ao Senhor o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor Deus. Estar sobre o altar de Deus é reconhecer que eu não vivo mais em mim, mas que Cristo vive em mim. Aleluia.
A vida que eu vivia na carne, agora eu vivo na fé. Aleluia. Sacrificar-se ao Senhor. Pois o que é dele, não se divide com o mundo. Quarto passo, irmãos. Aleluia. A água. Jeremias disse: este povo se afastou de mim, sendo eu água viva. Edificaram para si cisternas rotas. Eita glória. Cisternas com rachaduras, Aleluia. que não conseguem manter a água em depósito. Eita Deus, que maravilha. Quem tem a vida separada para Deus, quem tem uma vida de oração diante do Senhor, quem entregou a sua vida como sacrifício vivo diante de Deus, e tem o Espírito Santo que é vivo dentro da sua vida, pode vir ventos, barreira, tempestade, a luta que for. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Eu não sei como é que está a tua casa. Eu não sei se o vento está batendo na sua porta, a ponto de tremer de uma forma que você está pensando: olha, eu não vou aguentar, eu vou parar. Eu não sei se a luta está sendo tão tremenda que você está a ponto de largar tudo, o seu casamento, a sua casa. Eu não sei como está a tua situação, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: ainda há esperança, ainda há esperança, se diante de mim colocares a tua vida. Aleluia. Mas, irmão Marcos, se eu levar Jesus para casa hoje, encerra todas as lutas, todas as batalhas? Não. Continuará. Mas agora eu faço uma pergunta para você nessa noite. Você prefere enfrentar as adversidades da vida sozinho? As lutas da vida sozinho? A perseguição da vida sozinho? Prefere resolver os teus problemas sozinho? Consertar a dificuldade da tua casa sozinho? Ou com Ele? Ou deixar que Ele conserte para você? Santo é o teu nome, Jesus. Ou deixar que Ele resolva os teus problemas? Ou deixar que Ele te sare de dentro para fora, fazendo uma nova pessoa, uma nova vida? Aleluia, Jesus. Jesus quer libertar nessa noite. Jesus quer curar nessa noite. Glórias. Pois há algemas espirituais sobre pulsos de pessoas aqui. E Jesus quer te libertar nessa noite. Você pode me dizer: mas irmão Marcos, eu sou livre, eu vou onde eu quero e faço o que eu quero. Eu costumo dizer que nós somos como um carro em movimento. Um carro em movimento, ele nunca está só, sempre tem alguém na direção. Se estamos na presença do Senhor, o Espírito Santo nos dirige e nos direciona. Se estamos longe da presença do Senhor, o inimigo ele tem acesso livre à nossa casa, à nossa família e aos nossos filhos. Uma certa vez eu estava dentro da minha casa, dobrei o meu joelho, orei ao Senhor, deitei na minha cama, o Senhor me tomou. Me mostrou em cima do morrinho na minha casa, perto onde eu morava, uma poça de sangue enorme. O carro passava e trilhava e o Senhor me falava 3 tiros. Eu desci na oração no joelho perguntando: Senhor, é algum dos meus irmãos? É algum conhecido meu? É algum parente meu? Quem era? O Senhor não me disse quem era. Um certo dia eu estava no portão da minha casa. Chegou um conhecido meu, parou diante de mim, começou a conversar comigo e disse: Betinho, o meu apelido é Betinho, faz uma oração por mim. Eu disse: entra aqui, vamos fazer. O irmão Josemar também está aqui. Vamos orar. Ele disse: não, só se tu me der 5 reais. Eu digo: dinheiro eu não tenho, mas a oração eu faço. Ele disse: então não quero a oração. Comecemos a conversar no portão da minha casa. Ele olhou para mim e disse que ficou com medo porque olhava dentro dos meus olhos e via medo através dos meus olhos. Então terminamos de conversar, eu entrei para dentro da minha casa, fechei a minha porta e escutei: pá, pá, pá. 3 tiros como o Senhor tinha me falado.
Eu entendi o mistério, saí correndo até o portão da minha casa, olhei para o morrinho e lá estava ele, esticado e estirado. Olha aí. Por uma oração, por uma palavra, por um não da parte dele. Eu creio que se ele tivesse entrado e recebido a oração, de 2, 1, ou Deus tinha dado o livramento para ele lá na frente, ou ele tinha partido salvo. Glória a Deus. Eu me sinto com isso até hoje, irmãos. Uma certa vez, um moço chamado Samuel, um menino jovem, bonito, cheguei diante dele e disse: olha, na quinta-feira tem culto, queres ir para o culto comigo? Ele disse: eu vou, passa na minha casa e me busca. Cheguei na casa dele na quinta-feira mais cedo e disse: Samuel, vamos. Ele disse assim para mim: não, eu não vou não hoje não, Betinho. Eu estou com meu primo aqui, nós estamos jogando videogame, mas na quinta-feira que vem nós vamos. Eu disse: então que assim seja. No final de semana, talvez alguém aqui já ouviu essa história. No final de semana ele pegou a moto dele e foi lá pro mole. Começou a fazer zerinho lá em cima do mole. A roda travou e jogou ele lá embaixo nas pedras. E ali foi esse último dia dele. Nós que pregamos a palavra de Deus, nós que sabemos que almas passamos pela nossa mão, às vezes as pessoas acham a gente chato. Ah, mas querem que eu aceite Jesus, quer que eu vire crente? Não, ninguém quer que ninguém vire crente. Porque crente até o diabo é. Quando pregamos sobre Jesus e falamos do seu amor e do seu livramento, nós queremos que vocês venham para a presença de Deus, só para que Ele escreva o nome no livro da vida. E que daqui para frente Ele possa tomar conta da sua casa. Porque Deus, Ele só cuida quem é dele, irmãos. Você não vai sair lá fora e repreender filho dos outros, não. Deus, Ele só castiga e repreende a quem Ele ama. Aleluia, Jesus. Deus, Ele não repreende quem é filho de Satanás, quem está lá fora. Ele dá livramento pela sua misericórdia. Se tem um propósito, Ele faz. Mas geralmente Ele puxa a orelha de quem é dele. Ele chama a atenção de quem Ele quer, de quem Ele tem propósito, quem Ele tem chamado, quem Ele tem escolhido. Aleluia, Jesus. E se Deus te trouxe nessa noite, é porque Ele tem algo para revelar para você. Ele tem algo para fazer na tua vida. Ele quer operar um milagre na tua vida nessa noite. Quero convidar a igreja do Senhor a se colocar de pé. Rei da glória, santo é o teu nome. Aleluia. Quero perguntar a alguém aqui, se tem alguém que queira levar Jesus para casa. Deixar Jesus tomar conta da sua vida daqui para frente. Para Jesus dar um fim, um basta nos teus problemas, na tua dificuldade, nessa dor que você está passando, que não consegue superar sozinho. Sozinho nada podemos, irmãos. Sozinho nada temos. Sozinho nada conseguimos. Temos alguém para Jesus nessa noite? Não temos ninguém? Que o Senhor dê oportunidade, uma segunda chance, uma segunda oportunidade, que Deus proteja, guarde cada um. Tem alguém que queira a oração? Aleluia, Jesus. Tem alguém precisando de uma oração nessa noite? Enfermidade, algum problema, alguma coisa que está acontecendo na sua casa? Eu e o pastor estaremos orando pela sua vida. Aleluia. Não tem ninguém que queira oração? Jovem valente. Rei da glória. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Deus vivo. São casados? Tá grande, né? Qual dos dois está com essa decisão?
Sabe que quem mais vai sofrer? Está aqui. Satanás, ele pode colocar no coração do homem ou da mulher dizendo que não tem mais jeito. A solução é cada um ir para o canto. É separar. Não tem mais mudança de um lado, não tem mais mudança do outro. Quem vai sofrer? Colocaram no mundo para perecer, para sofrer. Coisa mais linda. Quando Deus permite a união de alguém, Ele abençoa. Mas Deus vai abençoar a vida de vocês, o casamento de vocês, quando vocês dois estiverem com a vida no altar. O inimigo tem acesso fácil na casa de vocês, assim como tinha na minha. É um filho só que vocês têm? 2. Eu tenho 3. Se eu for contar para vocês a luta que eu passei dentro do meu casamento, vocês vão me chamar de mentiroso. Se eu falar para vocês o que eu passei no meu casamento, eu acho que vocês não estão passando a metade do que eu passei dentro da casa de vocês. Se eu for contar o meu testemunho para ti, tu vai me chamar de louco. Mas o Senhor fez. Sabe quando? Quando eu estava prestes a tirar minha vida. Quando eu estava andando pela rua como se fosse um louco. Quando eu dobrei o meu joelho nesse chão aqui na madrugada e me prostrei diante do Senhor e pedi misericórdia. Está ali a minha esposa. Nós separados. Não tinha mais jeito, mais solução. Falava que não me queria mais, que não me amava mais. Eu não era mais homem para ela. Que ela até queria servir a Deus, mas se fosse com outro homem, não comigo. Eu saí de casa, conheci outra pessoa, achando que podia tocar a minha vida, que não conseguia mais olhar para trás. Deus levou para esse homem. Vem até ele e diz assim: olha, vem aqui para a tua esposa. Essa moça não Taliana. Nós se avançava dentro de casa de tirar sangue. Os meus filhos choravam, pulavam. Vinha a família para socorrer nós. Não façam isso. Não deixe o inimigo destruir tua casa. Pois quem vai vencer vai ser ele. Mas o Senhor trouxe vocês aqui nessa noite para derrubar toda a maldade por terra, toda a inveja, toda a macumba, todo feitiço, todo pensamento contrário, toda a seta. Vocês poderiam até se separar. Vocês são casados no civil? Poderiam até se separar, se vocês não tivessem 2 motivos para continuar. Deus daria o livre-arbítrio para vocês dois, cada um ir para o seu canto. Mas Deus não permitiu vocês ter semente para vocês separar. Escuta o que eu vou dizer para ti. Tudo há solução. Para tudo há solução. Até na morte. Lázaro estava morto há 4 dias, cheirando mal. Jesus não quis saber. Mandou tirar a pedra e enfrentou, saiu para fora. Isso que vocês estão passando não é nada para o Senhor. Não sei quem magoou quem, não sei quem feriu quem, mas o perdão é dádiva de Deus.
casa. O poder está nas tuas mãos, meu irmão. Busca Deus, salva a tua família, salva o teu casamento. Dá um brado de vitória na tua casa e deixa Deus operar. Amém? Oramos então. Senhor Deus e Pai, nesse momento, meu Senhor, eu quero te louvar, eu quero te exaltar, engrandecer e bendizer o teu santo nome, meu Pai. Porque tu és Deus, tu és Senhor. Pai, eis aqui este casal diante da tua presença, meu Deus. E eu te peço, meu Senhor, que tu estenda tuas mãos de poder e de glória sobre a vida deles agora, no nome de Jesus. Eis aqui este jovem, meu Senhor, diante da tua presença, meu Deus. Pai, eu te peço, meu Pai, que todo laço, meu Senhor, que toda armadilha de Satanás, toda seta caia por terra agora, no nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, que este jovem agora venha a ser liberto pelo poder da tua palavra. Pai, toca, meu Senhor. Deus, do alto da cabeça até a planta dos pés, vai queimando agora, meu Deus. Vai queimando agora, meu Senhor. Pai, que toda maldade caia por terra agora, no nome de Jesus. Eu te peço a libertação, meu Pai, a cura, meu Senhor, da sua alma, do seu entendimento, do seu pensamento agora, meu Deus. Toca no coração dele agora, meu Senhor. Que toda mágoa caia por terra, no nome de Jesus. Toda tristeza, todo sentimento de derrota, meu Pai, todo pensamento, meu Senhor, de suicídio, de homicídio, meu Pai, no nome de Jesus. Agora, meu Senhor, vai libertando agora, no nome de Jesus. Ó Pai, eu te peço agora, Deus, faça a obra sobre a vida deste casal, dessa família, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Amém? Senhor Deus e Pai, existe aqui, meu Senhor, este jovem diante da tua presença, meu Pai. Eu não conheço, meu Senhor, a sua vida, eu não sei o que está passando, mas é noite de cura e libertação, meu Senhor. Pai, se a enfermidade no corpo dele físico, meu Senhor, e não digo pela sua fratura, meu Senhor, mas falo de enfermidade, pois isto aqui é um processo, meu Pai, que sarará, meu Deus. Mas peço-me, Senhor, que tu toque as tuas mãos na vida dele agora, no nome de Jesus. Pai, que tu repreenda toda a seta agora, Pai, toda obra contrária, no nome de Jesus, meu Senhor. Pai, que o teu nome venha a ser glorificado sobre a vida dele agora, no nome de Jesus, meu Pai. Estenda tuas mãos de poder e de glória sobre a vida dele, meu Senhor. Vai tocando agora, vai libertando agora, no nome de Jesus, meu Senhor. Pai, que toda a seta agora caia por terra, no nome de Jesus. Vai libertando agora, meu Senhor, curando, meu Pai, de dentro para fora, fazendo ele entender, meu Senhor, que ele é vaso nas tuas mãos, que tu chamaste, o escolheste, meu Senhor, para uma grande obra agora. Pai, eu te peço agora a libertação, a cura, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai, isso aqui, meu Senhor, esta mulher, meu Pai, diante da tua presença, eu te peço a cura.